Então, podemos iniciar o nosso terceiro e último dia de Congresso Brasileiro da Revista Criminalis. A gente conclui a fase de palestras hoje, com a palestra da Prof. Ana Beatriz, sobre medidas protetivas de urgência no processo penal. A Prof. Ana Beatriz, ela atua como assessora jurídica ministerial no Ministério Público do Rio Grande do Norte, na 78ª Promotoria de Defesa da Mulher. É especialista em Direito e Processo Penal, bacharel em Direito pela UFRN e possui capacitação em julgamento com perspectiva de gênero pelo CNJ. Então, agradeço a presença de todo mundo nessa manhã de quarta-feira aqui no nosso evento, e especialmente da nossa palestrante, para a qual já passo a palavra. Bom, primeiro eu queria saber se vocês me ouvem bem, né? Meu vizinho fazer reforma, né? Escolheu esse timing perfeito, mas vocês me escutam bem? Tinha dado uma cortadinha no início, mas agora eu acho que tá bom. Acho que a gente se escuta bem. Pronto, ótimo, né? Queria agradecer, né, pela oportunidade, né? Sempre um privilégio poder falar, né, sobre nossa atuação, sobre o nosso trabalho para pessoas de outras áreas, né? Acho que a maioria aqui são graduandos, salvo engano, né? São alunos, estudantes. E quando eu fui escolher o tema, né, quando me perguntaram sobre qual tema você gostaria de falar, eu resolvi escolher, na realidade, um tema híbrido, que ele não necessariamente ele é um tema do direito penal, mas ele é um tema interseccional, que ele vai transitar ali entre direito penal, direito civil, e todo mundo que for trabalhar, que for atuar nessa área, ele vai ter que ter contato com esse tema, né? Ontem vocês tiveram a oportunidade, acho que ter a palestra com o doutor Fábio, que ele também atua nessa área, inclusive ele é aqui do Rio Grande do Norte, ele atua no Juizado de Violência Doméstica e Familiar, já tive a oportunidade de trabalhar e dividir outros espaços com ele, também ele é excepcional, ele é referência, né, na atuação dele. Eu pedi licença aqui só para compartilhar os slides para a apresentação. Vamos lá, pessoal, eu só queria dizer aqui, quem tiver alguma pergunta, pode interromper mesmo, pode falar, para não esquecer, né, não perder o time. Eu estou com duas telas, então eu estou vendo tanto o chat quanto quem quiser realmente abrir o microfone e falar, pode ficar à vontade. Como eu falei, o tema de medidas protetivas de urgência no combate à violência doméstica no processo penal, né, ele é um tema interseccional. Então, para que a gente possa realmente aproveitar melhor e entender como é que esse tema, ele dialoga com o processo penal, a gente vai dividir ele em três fases, né? Primeiro, a gente vai entender o que é a Lei Maria da Penha, como a Lei Maria da Penha funciona, né? Conceitos gerais sobre gênero, violência doméstica familiar contra a mulher. Depois, a gente vai entender realmente o que são as medidas protetivas de urgência, quesitos para deferimento, condições de manutenção, e depois realmente o processo penal no microsistema protetivo da Maria da Penha, né? Como é que as medidas protetivas de urgência, elas vão interferir, elas vão interagir com esse microsistema protetivo. Então, bora lá. Sobre a Lei Maria da Penha, né? Ela foi uma lei que ela não foi assim, da boa vontade do legislador brasileiro. Vamos criar uma lei aqui que vai proteger todas as mulheres. Não. Essa lei, ela surgiu em decorrência da condenação do Estado brasileiro, né, na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né, sobre o caso Maria da Penha, né. Esse caso foi levado até a OEA, e a OEA condenou o Estado brasileiro a criar uma lei que afirmasse políticas públicas de proteção às mulheres. Vocês, não, vocês precisam ter uma lei que proteja as mulheres. E aí, né, essa lei, ela vem para ratificar e para cumprir vários tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, inclusive para cumprir o que diz a Constituição Federal, no que diz que o Estado tem o dever de proteger a família e todos os seus integrantes. E, assim, essa lei, ela é uma lei protetiva. Se você for ler a Lei Maria da Penha, ela não tem um crime, ela só tem um crime especificamente, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que a gente vai falar mais à frente. Mas, fora isso, é uma lei extremamente protetiva, uma lei que vai estabelecer a criação dos juizados especiais, que ela vai estabelecer diretrizes para atuação em defesa da mulher. E aí a gente tem, depois, né, da criação da Lei Maria da Penha, a gente vai ter um aumento do volume no judiciário de processos envolvendo a matéria, processos que antes eles eram direcionados à vara comum, à vara criminal comum, então à vara da família, enfim, a outras áreas de atuação, eles são concentrados nos juizados especializados de defesa da mulher, né? E aí algumas legislações que são aplicáveis e que elas atuam de forma
paralela com a Lei Maria da Penha, que a gente consegue sempre estar relacionando elas, né? Tipo a lei do feminicídio, que foi recentemente, que teve recentemente, né, o pacote anti-feminicídio, e agora 2024, a Convenção de Belém do Pará, que ela é uma convenção interamericana, né, para prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência contra a mulher, e essa convenção ela foi ratificada pelo Estado brasileiro. A lei Henri Borel, né, que foi recente também essa lei ela é como se fosse um espelho da Lei Maria da Penha, sendo que para proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A CEDAW, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a CEDAW ela é anterior à Convenção de Belém do Pará. O Protocolo para a Perspectiva de Gênero do CNJ, que mais à frente vou explicar de forma mais aprofundada. O Código Penal, a Lei de Contravenções Penais, e a gente também tem um Código de Processo Penal, várias legislações que todas elas a gente vai precisar analisar e atuar de forma, né, paralela com a Lei Maria da Penha. E aí, no artigo 5º, a Lei Maria da Penha vai dizer quais são os tipos de violência contra a mulher, né? Ela vai dizer que existe a violência sexual, a violência patrimonial, moral, psicológica e a física. Segundo a Lei Maria da Penha, existem esses 5 tipos de violência. São os únicos tipos de violência que existem? Não, mas são os tipos de violência que a lei vem trazer e que ela classifica, né? Essa tipificação, na realidade, vem da CEDAW, ela não inova nesse sentido, ela traz as convenções internacionais e traz para a legislação nacional. E ela diz que essa violência ela não precisa ser só praticada contra a mulher. Não é toda a violência contra a mulher que ela é aplicada pela Lei Maria da Penha, mas essa violência ela precisa ser baseada por motivos de gênero. E aí a gente se pergunta, mas como assim por motivos de gênero? Se eu agrido qualquer mulher, não vai ser aplicada a Lei Maria da Penha? Não. Existem 3 hipóteses de aplicação da Lei Maria da Penha. Quando essa violência ela é aplicada no contexto familiar, dentro da residência familiar, no ambiente familiar, entre parentes, um primo, um tio, um avô, um parente, realmente parente consanguíneo, ou afetivo, também há um entendimento jurisprudencial que se estende para parentes consanguíneos, ou em relações íntimas de afeto, namoro, amizades muito próximas. São essas 3 hipóteses de aplicação da Lei Maria da Penha, desde que exista esse intuito da violência ser baseada em gênero, né? E aí, os objetivos da lei, né, realmente, como eu falei, essa lei é uma lei muito mais de prevenção, de assegurar os direitos das mulheres, e ela fala sobre coibir, prevenir a violência, prestar assistência, proteção da mulher, e a criação dos juizados de violência doméstica familiar, né? E aí a gente faz esse parêntese, porque existe a lei 9.099 de 95, que cria os juizados especiais, né, os juizados especiais cíveis e criminais. E a Lei Maria da Penha cria os juizados especiais de violência doméstica familiar. Não são todas as comarcas que têm juizados especiais de violência doméstica familiar contra a mulher, mas as comarcas que têm, todos os casos de violência doméstica familiar, eles são apurados especificamente nos juizados especializados. Aqui, como eu acabei adiantando, né, sobre as aplicações, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, né, artigo 5º, inciso 1, 2 e 3, ele vai falar, né, sobre as hipóteses de aplicabilidade da Lei Maria da Penha, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, em qualquer relação. Aqui só um quadrinho para exemplificar, se vocês quiserem tirar um print, depois eu posso até disponibilizar o material, caso o pessoal peça. Nacionais sobre o tema, porque esse tema se alterando bastante, com muita frequência. E aí a gente precisa entender que. Eita, vocês estão me vendo? Acho que deu uma travada aqui. Deu uma travada aqui, prof. Se a senhora puder reiniciar, vou reiniciar, não, retornar um pouquinho. Um minutinho. Pronto, eu vou voltar aqui só para a questão da jurisprudência. Eu estava falando que eu tentei trazer a jurisprudência mais atualizada possível, porque por ser um tema que está em constante alteração, a jurisprudência de 2023 já não está mais atualizada, já não reflete mais a realidade dos tribunais. Existe a necessidade de coabitação para a configuração da violência doméstica? O STJ entende que não existe necessidade de coabitação.
na residência para que aplique a Lei Maria da Penha. É possível a aplicação da Lei Maria da Penha entre irmãos, ainda que eles não morem sobre o mesmo teto. Sim, é possível a aplicação. Crime praticado por sogra, vai para o juizado especial criminal. Porque o que vai ser avaliado, na realidade, né, o ponto principal vai ser a motivação. A motivação da violência foi de gênero, isso que vai definir a aplicação da Lei Maria da Penha e, consequentemente, a competência da vara para julgamento e processamento do crime. Essa parte. E aí uma questão extremamente recente, né, que foi discutida no mandado de injunção 7452 no STF, que é sobre a aplicação da Lei Maria da Penha entre casais homoafetivos do mesmo sexo, né, de homens, entre homens, casal de homens. O STF pela aplicação da Lei Maria da Penha entre casais homoafetivos compostos de casais homens. E aí a gente se pergunta, oxe, mas não era violência baseada na mulher? O entendimento do SF, nesse caso, foi que a aplicação da Lei Maria da Penha ela seria de forma análoga, que não seria em razão da condição de gênero, mas sim da condição de vulnerabilidade da parte violentada nesse caso, porque não existe um estatuto protetivo específico para esse grupo vulnerável. Então, aplicaria-se a Lei Maria da Penha de forma análoga para proteger exatamente o grupo vulnerável. Mas aí a grande discussão nessa situação, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, eu não sei como está nos outros tribunais, aplica-se a Lei Maria da Penha nesses casos, porém, a competência para o processamento do feito não fica no juizado especializado de violência doméstica contra a mulher, justamente em razão da vítima não ser uma mulher, vítima. Então, a aplicação da Lei Maria da Penha, porém, o crime vai ser apurado na. Então, a depender do tempo de pena, né, se for a pena superior a 2 anos, vai para a vara criminal comum. Criminal comum. A gente vê como essa consegue aplicar da lei especial e como ela é atualizada realmente a cada mês, cada semestre está tendo uma nova atualização da aplicação da Lei Maria da Penha. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Pronto. E aí, quando o legislador redigiu realmente a lei, ele discriminou que o ato, né, assim, o que seria criminalizado seria qualquer ação ou omissão. Então, não o que seria violência contra a mulher? Tudo que se faz e o que não se faz contra a mulher, que lhe causa prejuízo emocional, físico, financeiro, psicológico. Então, a conduta ela é omissiva ou comissiva. Isso é importante porque lá na frente, quando a gente vai ver, por exemplo, o crime de violência psicológica contra a mulher, que ele é recente, agora 2021, a gente tem um rol de condutas omissivas, típicas, né, e tipificáveis, e que geram dano emocional e que podem ser puníveis. Inclusive, a gente teve um aumento significativo de denúncias agora pelo crime de violência psicológica contra a mulher, já de 2021, desde o início da lei para cá, né, 2021, no último ano o aumento foi significativo. Estava falando, na realidade, do número do aumento de crimes de violência psicológica desde a lei de violência psicológica 2021. E aqui a gente já estava falando do sujeito da violência doméstica, né, sobre a relevância da questão da orientação sexual, inclusive da identidade de gênero, né, o STF já reconheceu diversas vezes que a Lei Maria da Penha abrange mulheres trans, mulheres lésbicas, independente realmente da identidade de gênero, da orientação sexual, ela é extremamente inclusiva, realmente. O que vai definir, como eu já falei, é a questão da motivação da violência. Um ponto, na realidade, um pouco ainda controverso, depois de muito tempo de Lei Maria da Penha, é quanto à questão da presunção de hipossuficiência da vítima de violência, né? Que se presume essa vulnerabilidade, né? Essa vulnerabilidade histórica da mulher vítima de violência doméstica, né? Mas o STJ, né, ele já decidiu que a lei presume essa hipossuficiência da mulher vítima de violência doméstica, né? Que
Esse julgado, na realidade, ele trata de uma pessoa que era figura pública, e aí a discussão era, não, por ela ser figura pública, ela não tinha situação de vulnerabilidade, ela não tinha, não precisava da aplicação da Lei Maria da Penha, porque porque ela não se sentia em situação de inferioridade, sendo que o STJ disse, não, independentemente se ela for figura pública, se ela for, enfim, se ela for a rainha da Inglaterra, né, ela ainda assim ela está em situação de vulnerabilidade pela condição de gênero dela, porque a mulher, obviamente, existem as interseccionalidades, né, a gente vai ver para o recorte de raça, o recorte de classe, mas a mulher, pela condição de gênero, ela está historicamente vulnerável. Então, aplica-se sim a Lei Maria da Penha. Aí, aqui, como eu já falei, né, o sujeito passivo é o ser mulher, a exceção do mandado de injunção, da aplicação do mandado de injunção para casais homoafetivos do sexo masculino, que eu expliquei anteriormente. E aqui, com relação a medidas de proteção à criança e adolescente, a gente precisaria fazer outro momento para falar só sobre a Lei Henri Borel, né, que ela foi criada em 2023 para a proteção de crianças e adolescentes, mas que ela possui exatamente as mesmas medidas de proteção, que a gente chama de medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha, as mesmas medidas de proteção na Lei Henri Borel, né, que elas falam sobre afastamento do lar, proibição de contato, afastamento, sendo que voltadas para a proteção de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade com relação a seus agressores. E aqui um pouquinho só sobre a questão de gênero, né? A gente precisa entender por que a gente precisa compreender que a mulher ela está em uma situação de inferioridade, né, com relação ao homem. Por que essa diferença ela é histórica e ela vem, assim, de forma presumida realmente em todas as relações sociais, né? Porque o patriarcado, né, que é essa instituição composta por homens, que eles dominam todas as relações de poder, que eles estão em todos os espaços de poder de forma quase que natural, né, que está naturalizado que os homens estejam no nosso poder. Quando a mulher é novinha, ela vai, você tem que brincar de boneca, minha filha, você tem que saber cozinhar, você tem que cuidar da casa, você tem que saber ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, enquanto o homem ele é incentivado sempre, não, você tem que ser o homem da casa, você tem que saber cuidar de todo mundo, você tem que ser um machão. O homem sempre ele é criado para ocupar espaços de poder, enquanto a mulher ela é sempre criada para ser submissa. Isso é histórico, isso é decorrente do patriarcado, e socialmente e culturalmente, isso coloca a mulher em uma situação de inferioridade, em uma situação de vulnerabilidade em decorrência do seu gênero. O gênero aqui enquanto categoria social, né, e não enquanto categoria biológica. Já que a gente entende aqui, né, realmente, que o gênero ele é uma construção social do indivíduo. E aí, a violência doméstica ela é uma das violências de gênero, ela não é não configura todas as formas de violência de gênero, né? A gente vê todas as outras violências, né? Assédio, importunação sexual, violência política de gênero. Existem diversas outras violências de gênero às quais as mulheres estão expostas, porém que a Lei Maria da Penha ela não vai ali abrangir, né? Ela vai abrangir unicamente as relações íntimas ali de afeto e domésticas dentro do ambiente familiar. E aí a gente sempre se pergunta, né? Porque quem trabalha com violência doméstica costuma pegar casos recorrentes, casos que você vai pegar uma, duas, três vezes. Eu tenho casos que a mulher tem 5 medidas protetivas, tem 5 inquéritos policiais, já tem 3 BOs, enfim, casos muito recorrentes. E a gente se pergunta, por que as mulheres elas retornam para esse relacionamento, né? Por que elas voltam para esse relacionamento? E a gente se depara com a questão do ciclo da violência. O ciclo da violência, que a mulher sofre agressão, ele vai, pede desculpa, diz que vai mudar, diz que vai ficar tudo bem, e aí ela volta para ele e depois acontece tudo de novo. Ou então ele é o mantenedor da casa, ele mantém os filhos, ele a mantém, né? Ela nunca pôde trabalhar, nunca teve acesso à educação, nunca teve acesso a estudo, e aí ela continua presa naquele ciclo de violência, até às vezes por questão de dependência emocional, a autoestima dela foi corrompida durante o relacionamento, ela não consegue mais se ver enquanto uma pessoa independente, autônoma, que consegue, por si só, viver sozinha, ou então conseguir um emprego, conseguir ir para a faculdade, porque ele tolheu ela durante todo esse relacionamento. Né? Aqui eu falo ele porque a maioria dos agressores
são homens, mas não necessariamente seria um homem esse agressor, né? E aí, muitas vezes, elas não denunciam, elas se sentem caladas, elas têm medo. O sistema de justiça é um sistema difícil de ser acessado, né? Eu não sei como é aí, mas aqui, para você realizar uma denúncia de violência doméstica, você precisa ir até a delegacia, se expor na delegacia, ser ouvida pelo escrivão de polícia, ou então ir até o Ministério Público para poder fazer essa denúncia, ligar para o 180, para depois passar por todo o procedimento de ser ouvido. E é desgastante, é um procedimento desgastante. Lidar com um processo penal em si, ou lidar com um processo de medidas protetivas é desgastante. Todas as vezes que a equipe multidisciplinar ela entra em contato com a vítima para saber como é que está a situação, é desgastante porque ela revive aquele trauma. Então, essa mulher ela tem essa dificuldade realmente de denunciar, porque às vezes ela só quer deixar para ela, não quer mais reviver aquilo. Então, os casos que a gente tem de violência doméstica, eles são muito subnotificados. Os dados que a gente tem, eles não condizem com a realidade. Os dados que a gente tem são, eu vou, assim, chutar, 2/3 dos dados reais, porque as mulheres, elas não denunciam. Mas não por culpa delas, mas porque elas não conseguem denunciar, realmente, né? E aí a gente tem a questão do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? Vocês já ouviram falar do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? Acho que provavelmente o doutor Fábio deve ter comentado sobre isso, eu não sei, mas ele atua com perspectiva de gênero, né, protocolo. Esse protocolo, ele foi uma criação do Conselho Nacional de Justiça em 2021, e a partir de 2023, também por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, ele é de aplicação obrigatória por todos os magistrados, em todas as áreas, não somente no direito penal, não somente na violência doméstica familiar, mas em todas as áreas. Tanto que o próprio protocolo, né, depois se vocês tiverem interesse de ler, é só botar na internet, protocolo com perspectiva de gênero. Ele tem subdivisões em outras áreas, direito do trabalho, direitos da família, e ele vai dizer como atuar com perspectiva de gênero em situações onde exige-se a sensibilidade do julgador para entender melhor o caso concreto. Por exemplo, numa audiência de instrução e julgamento, onde a vítima ela está no mesmo ambiente que o agressor. A atuação com perspectiva de gênero prevê que o magistrado ele possa e deve retirar a vítima do mesmo ambiente que o agressor. Coloque ele em outro canto, deixe essa mulher sem ter contato com o agressor. Ou então, na análise das provas de um processo para poder proferir uma sentença condenatória, ele vai se perguntar, certo, eu tenho que ter essa prova para produzir uma sentença condenatória, mas essa prova poderia ter sido produzida quando ela foi agredida, ela tinha condições de ir no ITEP realizar um exame de corpo de delito, porque ela morava sozinha com ele. Só estavam eles dois. Como essa prova poderia ter sido produzida? E aí o protocolo ele vai falar exatamente sobre isso, sobre o olhar diferenciado que o julgador precisa ter em casos onde há violência de gênero. Em casos onde a violência ela está estampada, e a gente não pode analisar esses casos como todos os outros, porque não é um caso como todos os outros, ele é um caso diferente, né? E aí, ele impede também que o julgador utilize estereótipos de gênero, né? Até a promotora com a qual eu trabalho, né, a doutora Érica Canuto, ela é, inclusive, referência, né, em defesa dos direitos das mulheres, ela utiliza muito esse exemplo. Inclusive, eu já a vi intervindo em audiências de instrução, onde a parte, né, o advogado da parte, ele chega e diz, esse laudo de violência psicológica, ele não pode ser utilizado, juiz, porque a vítima é louca, ela sempre foi louca. E aí a atuação com perspectiva de gênero impede que sejam utilizados estereótipos de gênero contra a vítima. Ela não pode ser chamada de louca, de maluca, de rapariga, de prostituta. Eu tive um caso muito emblemático em que o acusado, né, ele foi denunciado por, acho que na época foi violência psicológica, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência. E aí ele quis dizer na audiência, ele quis falar que ele tinha conhecido a vítima como garota de programa, que eles realmente tinham se conhecido enquanto ela ainda era garota de programa, mas depois eles constituíram família, tiveram filhos, e aí ele quis utilizar essa informação para desqualificá-la na audiência, para dizer que como ela já era uma puta, ela merecia ter realmente apanhado. E aí, realmente, o juiz brecou, não, você não pode falar dessa informação aqui, o passado dela não interessa, essas informações, esses estereótipos dela não interessam ao processo. Essas informações não interessam ao processo, né?
Isso é o que se faz também no júri, né, no tribunal do júri. Ficou proibida, né, a utilização da legítima defesa da honra do acusado, né, que se matava para defender a honra do homem. Não se pode mais utilizar essa tese. Que eu já falei um pouco, né, sobre essa questão, e aqui eu só trouxe alguns dados, que esses dados eles são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também, quem tiver interesse, todos os anos o Fórum ele lança um Atlas da Violência. Esse Atlas ele vai trazer dados atualizados sobre violência não só doméstica, mas todos os índices de violência, violência letal, com arma de fogo, com arma branca, violências em geral em todos os estados do país. Ele é bem interessante para quem gosta de pesquisar. É um site bastante interessante que está sempre atualizado, né? E esses dados, salvo engano, eles são referentes ao ano 2024, e ele vai falar que a maioria das mulheres, né, quase 30%, sofreu algum tipo de agressão nesse ano. E esse, como eu falei, esses dados eles são subnotificados, porque as mulheres elas não vão denunciar. E aqui a gente entra realmente nas medidas protetivas de urgência, já sabendo o que é a Lei Maria da Penha e o que são as hipóteses de aplicação. Então, medidas protetivas de urgência. O que são as medidas protetivas de urgência? As medidas protetivas de urgência, elas são o carro-chefe da Lei Maria da Penha. Elas são que vão impedir, paralisar a violência no momento principal. A vítima chega sofrendo a maior... no momento latente, assim, da agressão, acabou de sair de casa, acabou de ser agredida, chega, quero uma medida protetiva, quero que a violência cesse. O capítulo 2, né, da Lei Maria da Penha, ele vai falar sobre as medidas protetivas de urgência. E ele vai dizer que o juiz tem 48 horas para deferir esses pedidos. Alguns estados, né, acho que São Paulo, ele tem um protocolo lilás, que esse protocolo faz com que essas medidas elas sejam deferidas da forma mais rápida possível, né, já com vistas ao Ministério Público, para que todas as partes, a medida seja deferida e que as partes sejam intimadas, né, que ela só é válida depois que o requerido ele é realmente intimado. E aí o juiz recebe e tem até 48 horas para decidir. Ele pode realmente indeferir se ele entender que não existe motivação, mas na maioria dos casos esses pedidos são deferidos, né? Segundo o CNJ, 9 de cada 10 medidas protetivas de urgência, elas são deferidas realmente. E aí o Ministério Público ele tem que ser notificado para adoção de providências cabíveis, né? Medidas cabíveis. E aí determinar também a apreensão de arma de fogo, caso o agressor tenha arma de fogo. E aí, o artigo 19 ele é interessante, porque ele vai falar que essas medidas elas podem ser deferidas a pedido da ofendida, né, da vítima, ou a requerimento do Ministério Público. Se o Ministério Público entender que a vítima ela está em uma situação de risco, assim, latente, realmente muito grave, o Ministério Público pode pedir em favor da vítima as medidas protetivas de urgência. Porém, não é uma prática muito comum, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, né, aqui na minha área de atuação, porque a gente respeita muito a autonomia da vontade da vítima. Se a vítima diz, olha, realmente, eu não quero, eu sei que eu estou em situação de risco, mas eu não quero, o Ministério Público tenta não intervir nisso, porque não adianta a mulher estar com a medida protetiva de urgência e não estar cumprindo, ela está ainda em favor dele, está realmente retando o relacionamento, porque vai ser prejudicial para ela vai se prejudicar. Então, a gente tenta respeitar a autonomia da vontade da mulher, né? E aqui eu tentei trazer a questão da cognição sumária, né? Desde 2023, as medidas, elas são deferidas em caráter de cognição sumária. O que isso significa? A partir do primeiro depoimento da ofendida, ou no Ministério Público, ou na delegacia, aonde ela for ouvida primeiramente, essa medida ela já vai ser deferida com base na palavra da vítima. O juiz ele não vai ficar requerendo diligências, ele não vai querer esclarecer, não é igual um inquérito policial, que a gente vai deliberar para a delegacia ouvir, para ouvir testemunhas, para ouvir quem estava na hora do fato, para ouvir outras pessoas. Caráter de cognição sumária, elementos mínimos de convicção. O que estiver ali naquele momento vai ser ouvido, o juiz vai avaliar com os elementos que tem naquele momento e vai decidir com base naquilo. Isso que significa a cognição sumária. Isso significa uma análise muito mais célere da medida protetiva. Significa decidir já de plano, significa decidir já com o que já tem nos autos, né? E aí, uma coisa muito interessante, né, que antes o pessoal... esse artigo, o parágrafo 5º, veio para deixar na lei o que já era entendimento jurisprudencial.
Porque antes o que acontecia? Arquivava-se o inquérito policial, vamos supor, inquérito policial de lesão corporal, e não tinha exame de corpo de delito. Não tem exame de corpo de delito, não, é um crime que deixa vestígios, então não tinha nenhuma outra prova, não tinha exame de corpo de delito indireto, arquivava por ausência de provas, certo? Só que a vítima ainda estava em situação de risco. Porém, o inquérito foi arquivado. Arquivava-se também a medida protetiva de urgência, porque entendia-se que era vinculada ao processo penal. E aí, o parágrafo 5º veio dizer que a medida protetiva de urgência ela é autônoma. Ela não precisa estar vinculada a nenhum outro procedimento para que ela continue valendo. Ela vale por tempo indeterminado, enquanto estiver valendo, enquanto estiver a situação de risco da mulher. Não, independe se tiver ação penal arquivada, se tiver recurso no tribunal, independentemente. Inclusive, a medida protetiva ela pode ser requerida na vara de família. Ela não precisa ser requerida no juízo criminal. Ela pode ser requerida na vara de família. Então, isso aqui veio só deixar claro e dizer, olha, não estou nem aí se a ação penal for arquivada. A medida protetiva continua valendo se a mulher estiver em risco. Isso é o que o parágrafo 5º e 6º eles vão dizer. E aqui eu trouxe só uma jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dizendo, ó, medidas protetivas, vigência por prazo indeterminado, possibilidade, inexistência de prazo pré-determinado ou de critérios que sejam objetivos para estabelecê-lo. Não existe prazo para validade de medida protetiva de urgência. E aqui, o STF diz, ó, desnecessidade de processo penal ou civil. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo. Aqui também, Lei Maria da Penha, sanção de violência, medidas protetivas, instrumento de caráter preventivo que prescinde de prova cabal e se fundamenta na verossimilhança das alegações da vítima e na existência de risco. Deferimento em caráter de cognição sumária. E aí, indo adiante, né, no artigo 20, ela já vai falar de algumas outras medidas que decorrem, né, da existência de medidas protetivas de urgência. Vai falar que em qualquer fase do inquérito policial, instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor em decorrência, né, do descumprimento de medida protetiva ou para garantir a manutenção da medida protetiva de urgência. E aí a gente vai para o Código de Processo Penal e a gente vê que antes isso não era uma previsão do Código de Processo Penal, a possibilidade de prisão preventiva em decorrência do descumprimento de medida protetiva de urgência. Foi incluído em 2011, né, no inciso 3º do artigo 313, para possibilitar que o requerido ele seja realmente preso preventivamente para garantir a manutenção da medida protetiva. Aqui a gente recebe muito pedido de revogação de medida protetiva com o requerido, né, o advogado às vezes não entende muito da matéria, aí pede dizendo, não tem fundamentação para manutenção da prisão preventiva porque a pena não é superior a 4 anos, então não tem necessidade de prisão preventiva, sendo que a fundamentação da prisão preventiva na medida protetiva de urgência é para garantir o cumprimento, porque às vezes, né, o descumprimento ele é tão grave, ou então tão reiterado, que a única medida que a gente pode ter realmente para garantir o cumprimento é a prisão, a medida de prisão. E aqui, né, eu trouxe até um HC que fala sobre o cabimento, sobre a manutenção da medida protetiva, ou sobre a manutenção da prisão preventiva, nesse caso de descumprimento de medida protetiva, que a ordem foi denegada. E aqui, no artigo 22, a lei vai trazer algumas medidas protetivas que podem ser deferidas em desfavor do agressor. Por que eu digo algumas? Porque essas medidas, elas não são esse rol não é taxativo, ele vai trazer exemplificativo, mas no parágrafo 1º ele vai dizer, não independem da aplicação de outras previstas em vigor, na legislação em vigor, ou outras que o juiz queira aplicar, né? Por exemplo, aqui a juíza, ela sempre aplica a medida de proibição de divulgação de conteúdo íntimo que o requerido tenha no celular dele, que seja da vítima. E essa medida, ela não está prevista no rol do artigo 22. Porém, aqui a juíza sempre aplica, né? E a gente pode pedir outras medidas também que a gente entenda por pertinente. Teve um caso muito emblemático aqui, né? Que foi até um requerido, tá, um investigado, ele
pegou um carro que era era de posse da vítima, vendeu para estouro e não disse para quem vendeu. E a gente pediu dentro da medida protetiva, com a medida protetiva de urgência, que ele devolvesse o carro, sob pena de descumprimento. E ele não devolveu. E por isso ele foi preso preventivamente pelo descumprimento da medida protetiva de urgência. E a gente pediu com base no parágrafo 1º, como uma medida protetiva de urgência. Mas, de toda forma, as medidas mais comuns são suspensão da posse ou restrição do porte de armas, mas aí a gente só consegue pedir essa medida se a arma que o requerido tenha seja uma arma legalizada, né? E o Ministério Público e a polícia, a gente tem acesso aos sistemas que a gente consegue consultar se essa arma ela é devidamente registrada ou não. E se a arma for ilegal, a gente, obviamente, procede com pedido de busca e apreensão de arma de fogo, né? Faz uns 3 por dia aqui. Afastamento do lar, proibição de contato, aproximação, frequentar casa, academia, casa das testemunhas, restrição e suspensão de visitas, né, quando as partes têm filhos em comum. Essa restrição, ela, por regra, ela é condicionada à realização de um estudo pela equipe multidisciplinar, mas quando o caso ele é muito grave, por exemplo, a gente vê que o cara está agredindo não só a mãe, mas também as crianças, a gente já consegue pedir de imediato sem a realização do estudo. Prestação de alimentos provisórios, aqui a gente consegue, a nossa juíza, ela dá por pelo menos 6 meses os alimentos provisórios, que é o tempo que a vítima consegue regularizar na vara de família os alimentos definitivos, né? E comparecimento aos programas de recuperação e reeducação. Eu não sei como é que funciona na comarca de vocês, mas aqui a gente tem o grupo reflexivo de homens, que ele acontece tanto pelo NANVID, que é um grupo do Ministério Público, quanto pelo próprio grupo do tribunal, né, que tem a equipe multidisciplinar promove esse grupo reflexivo de homens, que são 10 encontros, onde os agressores eles precisam comparecer para ter aula sobre gênero, sobre masculinidade, educação sexual, saúde do homem, e eles só conseguem ser aprovados se eles tiverem uma frequência mínima, e se eles não comparecerem, eles descumprem também a medida protetiva de urgência, né? Acompanhamento psicossocial, enfim, né? Outras medidas que podem ser deferidas em desfavor do agressor. E aqui a vítima, as questões deferidas à vítima são mais encaminhamentos a ela, a rede de proteção. Você vai mandar essa mulher para uma defensoria pública para que ela regularize a pensão alimentícia, você vai mandar ela para a centro de referência, em municípios que não tem centro de referência especializado, manda para o CREAS, manda para o CRAS, manda para a saúde. Você vai fazer o encaminhamento dessa mulher para a rede de proteção, para que ela possa realmente, né, não só ter a medida judicial, mas que ela resolva a vida dela, para que ela saia da violência, mas que ela saia da violência com a vida dela resolvida, né, com tudo resolvido. E aí, vou só pular porque acho que eu estou me alongando muito. A gente tem a questão da aplicação extensiva do artigo 40A, né, que foi também uma inovação de 2023, quando teve alteração muito grande na lei, que ele fala que essa lei será aplicada a todas as situações, no artigo 5º, independente da causa da violência. Mas todo mundo ficou, gente, como assim? Todas as situações, vai aplicar para tudo? O que acontece? O que vai acontecer? Simplesmente o artigo 40A vai dizer só assim, olha, antes o que acontecia? Quando tinha briga em família, quando o cara era muito agressivo, quando ele bebia, quando ele usava droga, quando ele tinha alguma doença mental, quando existia alguma questão mais interseccional, o povo dizia assim, isso não é da violência doméstica não, isso é lá de outro canto, porque ele tem outra demanda. Hoje a gente já entende que o quê? Essas questões agravam a violência doméstica e não afastam a incidência da Lei Maria da Penha. E o artigo 40 veio só dizer isso, que, olha, essas questões aí, elas não vão afastar a incidência da Lei Maria da Penha, elas vão só ratificar e dizer, olha, é violência doméstica, inclusive um fator agravante que coloca a vítima ainda mais em risco, né? E aí a gente entra numa questão. Dito tudo isso, qual é realmente a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência? Ela é uma cautela criminal, ela é uma cautela civil, ela é um procedimento autônomo. O que é a medida protetiva de urgência? Ela é um procedimento que apensa a outros processos? Essa discussão, por muito tempo, né, ela
porque isso interfere em como a gente consegue trabalhar com a medida protetiva. Por muito tempo, entendeu-se que a medida protetiva ela era cautelar penal, ela era vinculada à ação penal, ela era realmente um processo penal, que você interpunha recursos penais, criminais, enfim. Hoje, o entendimento jurisprudencial, doutrinário, é que a medida protetiva ela é uma tutela inibitória, ela é um processo cível, ela é autônoma, ela independe de outros processos. Então, a gente vai trabalhar no criminal, mas a gente trabalha paralelamente com o processo cível. Então, se aqui, qualquer pessoa aqui se formar, for advogar, pegar uma cliente que ou seja acusada, ou seja vítima de violência doméstica, vai trabalhar no processo penal, mas vai ter que lidar com a medida protetiva, que é um processo cível. Hoje é um processo cível. E vai ter que saber como trabalhar com esse procedimento, né? E aí, realmente, aplica-se o Código do Processo Civil dentro da medida protetiva de urgência. Dentro da Lei Maria da Penha, a vítima pode escolher o foro de tramitação da medida protetiva, se ela quer que a medida protetiva tramite na residência dela, do agressor ou do local do fato, né, diferente do processo penal, que a tramitação é, por via de regra, no local do fato. Então, essa questão da natureza jurídica ela é interessante para a gente conhecer e entender quando a gente for trabalhar com a medida protetiva de urgência para saber, tá, mas e aí, eu tive uma decisão, o que é que eu vou fazer com essa decisão? Eu vou agravar, eu vou interpor um recurso em sentido estrito? O que é que eu vou fazer com essa decisão? E aí, justamente nesse sentido, né, eu trago aqui algumas possibilidades e o entendimento da jurisprudência nesse sentido. Primeiro, a gente precisa compreender o princípio da fungibilidade recursal, né, que é quando um recurso ele é interposto de boa fé, mesmo que sendo o recurso errado, né, ele pode ser recebido como sendo outro recurso pelo tribunal. Ok. E aí, o Código de Processo Civil, o rol do agravo do instrumento, ele é taxativo. Ele não é extensivo, né? Existe o entendimento da taxatividade mitigada, mas ele é taxativo, ele existe ali as hipóteses de cabimento. Não tem aqui no rol nada sobre medidas protetivas de urgência, sobre decisão de medida protetiva de urgência. Não fala. Fala sobre tutela provisória, mérito do processo, mas não fala sobre medida protetiva de urgência. No artigo 581 do CPP, do Código de Processo Penal, sobre as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, também não fala sobre nada referente a medidas protetivas de urgência. Não fala sobre decisão de revogação, decisão de deferimento, não fala. Aí aqui é sobre só a fungibilidade recursal, né, no Código de Processo Penal. E aí, aí aqui sobre a apelação. Aí na apelação, no Código do Processo Penal, ele vai dizer das sentenças definitivas, das decisões definitivas ou das decisões do Tribunal do Júri. Também não fala nada sobre medidas protetivas de urgência. E a Lei Maria da Penha também não fala sobre recursos cabíveis. Não existe essa previsão nenhuma sobre recursos. E aí, qual é o entendimento da jurisprudência, certo? O STJ, ele entende que não cabe recurso em sentido estrito, de forma alguma, justamente em razão do rol taxativo. Ele vai falar, né, que ainda que se admita a interpretação extensiva, é inviável o conhecimento do recurso em sentido estrito interposto, né, que não se amolda nenhuma hipótese. Esse recurso aqui especificamente foi contra decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência, ou seja, não cabe recurso em sentido estrito. Aí o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai falar, também não cabe o recurso em sentido estrito. Vai caber, salvo engano, deixa eu só achar, apelação ou agravo de instrumento. Aí aqui foi interposto um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e foi recebido como agravo de instrumento. Então, assim, para resumir, né, a maioria dos tribunais, eles têm recebido o agravo de instrumento contra a decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência ou apelação criminal. A minha dica, caso vocês se deparem com essa situação que precisem agravar ou recorrer de alguma decisão dentro da medida protetiva de urgência, estudem o entendimento do tribunal específico.
porque os tribunais eles estão variando muito no entendimento do cabimento, ainda que tenha esse princípio da fungibilidade recursal, que o recurso ele vai ser admitido, mas existe a questão do prazo, né? Porque ele vai ser admitido se interposto dentro do prazo. Então, a maioria da jurisprudência reconhece o cabimento do agravo de instrumento, que é um recurso cível, porém, existe ainda parcialmente, aqui no TJRN, eles reconhecem o cabimento da apelação criminal. Então, existe essa divergência jurisprudencial, né, sobre o cabimento de recurso dentro da medida protetiva de urgência, justamente pela ausência de previsão legal. Ó, eu trouxe esse aqui do TJRN, que é uma apelação criminal, que eles interpuseram recurso de distrito e foi recebido como apelação criminal, pelo princípio da fungibilidade recursal. Dentro de um pedido, de uma decisão que negou o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. Todas as decisões interlocutórias de mérito, né, obviamente. Nenhuma delas terminativa, sobre a minha interpretação. E aí, para finalizar, né, já me encaminhando para o fim, a gente entra no tópico sobre o microsistema penal, o processo penal no microsistema protetivo da Lei Maria da Penha, né? Como é que as medidas protetivas de urgência elas vão interagir com esse sistema? Para mim, a principal interação foi a criação do crime de medidas protetivas de urgência, que ele foi criado realmente em 2018. Ele não existia antes, a conduta ela era tida como crime de desobediência, né, realmente, e ele é tipificado no artigo 24A, que é descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, né, foi aumentada a pena agora, pelo pacote antifeminicídio de 2024, e a reclusão é de 2 a 5 anos e multa, né. E essa configuração do crime, ele vai ser crime independente se a medida protetiva ela foi deferida no juizado especial da violência doméstica ou na vara civil. Existe a questão do parágrafo 2º, que antes, realmente, o flagrante, né, você era preso flagrante, a autoridade policial poderia arbitrar fiança em razão do crime de descumprimento. Hoje em dia não pode mais, só quem pode arbitrar fiança é a autoridade judicial, por força do parágrafo 2º. E aí, o dispossível não exclui as sanções cabíveis, né? E aí, realmente, a gente precisa entender que esse descumprimento, ele precisa ser um descumprimento consciente, né? Quais são os elementos do tipo, realmente? Eu tenho a medida protetiva contra Bia, mas Bia sempre deixa eu ir na casa dela porque eu quero ver meu filho, a gente tem um filho em comum. E é combinado entre a gente que eu vá na casa dela. Só que, de repente, Bia foi lá e me denunciou por descumprimento de medida protetiva de urgência. Essa conduta, ela foi típica? Essa conduta, ela não foi típica, porque esse descumprimento, ele foi, em tese, flexibilizado pela vítima a partir do momento que ela concorda com a ida do requerido até a residência dela, né? E para que essa conduta seja típica, essa proibição, ela tem que estar explícita naquela determinação judicial, né, que eu falei anteriormente do artigo 22, proibição de frequentar determinados lugares. Quais lugares? Tem que estar na determinação judicial, né, porque senão vai ser algo abstrato e o acusador não vai ter como se defender, como é que isso vai ser denunciado? Realmente. E aí, o STJ já decidiu que, nesses casos, onde a vítima ela consente com a aproximação, realmente, com a ligação do requerido, quando ela liga de volta, a conduta ela se torna atípica, justamente porque não existe configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, né? E é muito comum, por exemplo, que o crime de descumprimento ele esteja associado a outros tipos penais. A ligação por telefone, ela é muito comum de ocorrer de forma reiterada. Liga hoje, liga amanhã, liga outro dia, ela não atende, ela não quer. E essa ligação reiterada, ela já configura o crime de perseguição. Então, essa denúncia, ela não vai ser só pelo crime de descumprimento de medida protetiva, mas sim descumprimento de medida protetiva e perseguição em concurso material. Justamente porque essa conta ela não foi isolada. De fato, né? Às vezes acontece dele ir até a casa dela, entra na casa dela, então, descumprimento de medida protetiva e violação do domicílio. São diversos tipos penais, né, que eles são associados ao descumprimento da medida protetiva de urgência. Apesar do descumprimento ele ser um delito autônomo, de fato. E aí, a gente precisa lembrar
que, nesses casos, né, não só no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, mas com todos os crimes os quais ocorrem contra de violência doméstica familiar, a gente não aplica a Lei 9.095, que é a Lei de Juizados Especiais, ou seja, a gente não pode fazer transação penal, não tem suspensão condicional do processo, não tem todos os benefícios despenalizadores, né, que a Lei 9.095 vem trazer justamente em razão da pena, né, a pena máxima 2 anos, a gente não aplica nos crimes cometidos em razão de violência doméstica familiar contra a mulher. Eu só não lembro agora exatamente qual é o artigo da Lei Maria da Penha que vai prever isso, mas é muito comum, alguns, realmente, advogados que não têm prática na área, eles pedirem, não, eu queria solicitar a transação penal, porque é mais benéfico para o cliente, não sei o quê, sendo que não aplica-se realmente por previsão expressa legal. E aí, o legislador ele entende que seria contrassenso realmente admitir isso, quando o intuito é penalizar, aumentar a penalização para crimes cometidos nesse contexto, né? E aí, eu trouxe uma questão interessante com relação à competência, deixa eu ver se soltar aqui ou depois. Pronto. A competência para processamento dos crimes de descumprimento da medida protetiva de urgência. Existem 2 entendimentos. Quando o crime de descumprimento de medida protetiva ocorre, muitas vezes a vítima ela não está mais morando na residência de onde ela solicitou essas medidas protetivas de urgência, porque às vezes ela se muda, ela não quer mais saber. É muito comum. Ou então, às vezes, ela é uma cidade, eu não sei como é, mas aqui em Natal existem muitos municípios limítrofes, que já são comarcas autônomas. Então, ela está aqui ela pediu na comarca principal, mas ela se mudou para uma comarca vizinha para sair da situação de violência. E a medida protetiva dela está na comarca principal, mas ela está morando em outra comarca. E aí, o descumprimento ocorreu nessa nova comarca. Às vezes, o descumprimento é virtual, então o local do fato é o local onde ela realmente recebeu a ameaça, ou então ocorreu a perseguição virtual. E aí, onde seria o local do fato, a competência para processamento do crime de descumprimento? Seria pelo local do fato, ou seria, por conexão instrumental, o juízo que deferiu as medidas protetivas de urgência? A jurisprudência, pela minha pesquisa, ela está dividida, né, nesses dois cenários. Parte da jurisprudência vem entendendo de que o juízo que deferiu a medida protetiva, ele é competente e tem realmente, ele puxa essa competência para julgar o descumprimento, mesmo que o local do fato seja em outra comarca, ou enfim, seja em outro canto. Ele puxa em razão da conexão instrumental, né? Porque ele está com os autos principais, ele está com toda a instrução principal. Já o STJ vem dizer que não, que a competência é absoluta do local do fato, que se o fato aconteceu em local X, independentemente do processo principal, ele está em local Y, a competência para processamento do fato criminoso, né, do inquérito policial e, posteriormente, possível ação penal, vai ser no local do fato criminoso, né, por força do artigo 70 do Código de Processo Penal. Até porque, se a gente for analisar, a medida protetiva, por ser cível e por a vítima poder escolher o local onde essa medida ela vai tramitar, isso influencia na aplicação do Código de Processo Penal, que vai dizer que o local é do fato, né? Realmente, então é um contrassenso, essa divergência jurisprudencial. Aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a gente tem essa divergência ainda, né? Alguns juizados adotam um posicionamento diferente do outro. A minha promotoria especificamente entende que é pela competência do local do fato, a gente está brigando no tribunal para que a gente já suscitou alguns conflitos, já pediu que fossem suscitados alguns conflitos de competência nesse sentido. A gente está esperando o retorno do julgamento, né? Para ter essa resposta realmente sobre o posicionamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte sobre a competência para o processamento do descumprimento das medidas protetivas de urgência, mas a gente entende que realmente é pelo local do fato e não pelo local do processo principal, da medida protetiva de urgência. E, pessoal, enfim, foi isso que eu queria contribuir com vocês, realmente. Eu sei que não foi uma palestra extremamente penalista, mas foi interdisciplinar na medida do possível.
e eu espero que eu possa ter contribuído um pouco para o aprendizado de vocês. Estou aberta a dúvidas, sugestões, e quem quiser me contatar também, meu e-mail e meu Instagram estão na tela. E fico aberta aí a dúvidas de vocês. Muito obrigada, prof. Ana Beatriz. Foi uma palestra extremamente útil para nós e, como a senhora comentou, né, essa interdisciplinariedade, ela é muito importante, né? Acho que as palestras que a gente trouxe para esse congresso, todas têm esse viés e isso é muito bom, isso é muito valioso para nós como estudantes. Muito obrigada. E agora, então, abro a palavra para quem tem alguma pergunta, podem falar pelo chat ou então abrir o microfone, como preferirem. João Vitor, fica à vontade. Oi, desculpa, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Tá, certo. Bom dia, Ana, tudo bom? Eu queria perguntar em relação à violência psicológica contra a mulher. Ontem a gente teve a apresentação de alguns trabalhos com essa temática e eu queria tirar essa dúvida com você em relação principalmente às dificuldades da violência psicológica nessas questões de medida protetiva. Obrigada pela pergunta, João. O crime de violência psicológica, ele é um crime que a gente teve no início uma dificuldade muito grande de tipificar, né? Porque o legislador ele trouxe um tipo penal muito aberto. E ele foi realmente, pelo menos na minha concepção, um crime que veio mais como um ato simbólico do que realmente como uma tentativa de criminalizar a conduta. Porque ele traz qualquer conduta que causar dano emocional através de. Aí traz várias ações, injuriar, perseguição, ameaça, traz várias condutas entre outros, né, um rol exemplificativo, não é taxativo, desde que não exista outro crime que tenha pena maior. Aí você, quando for analisar, tem que ver, essa ameaça aqui vai ser uma violência psicológica ou vai ser um crime ou vai ser um crime de ameaça, vai depender se nesse caso a pena seria maior para ameaça ou para violência psicológica. Enfim, a dificuldade foi muito grande no início, porque os magistrados, eles não entendiam que para a comprovação do crime bastava a palavra da vítima corroborada de prova testemunhal. Exigia-se laudo, né? Exigia-se comprovação através de laudo. E aí passava-se a vítima por um processo de revitimização, né? As delegacias, né, especializadas, pelo menos aqui, encaminhavam a vítima para o ITEP, para a realização de perícia psicológica, para passar por uma avaliação clínica, para saber se ela tinha algum dano emocional, e essa perícia era extremamente invasiva, perguntavam novamente tudo que já tinham perguntado a ela na delegacia, para poder fazer o laudo psicológico, para saber se ela tinha algum dano emocional, ou então queriam que a mulher tivesse algum dano, algum CID, né? Tipo assim, eu tenho CID, eu tenho transtorno de ansiedade, transtorno esquizofrênico, sendo que essa questão do CID, né, de ter realmente uma doença psiquiátrica, isso já foi muito debatido, porque a lesão na alteração química do cérebro já vem sido concebida pela jurisprudência e pela doutrina como lesão corporal, não como um crime de violência psicológica. Então, a doutrina já recebia isso como lesão corporal. Então, a gente aqui tentou barrar e peitar de frente e dizer, não, aqui a gente não precisa de laudo, não precisa de nada que comprove que essa mulher tem CID, que ela tem transtorno, a não ser que ela já tivesse e piorou em decorrência da violência. Realmente, aí a gente tenta utilizar, a gente vai utilizando a nossa prova de acordo com o caso concreto. Mas para a configuração do crime, que a gente precisa que tenha uma mudança significativa na qualidade de vida dessa mulher. Que ela antes ela dormia tranquila, já não dorme mais. Que ela engordou muito ou emagreceu muito. Que ela teve realmente essa mudança na qualidade de vida. Inclusive, com relação ao deferimento de medidas protetivas de urgência, com relação à violência psicológica, eu, inclusive, publiquei um trabalho no último Congresso Internacional de Direitos Humanos que teve, justamente falando sobre esse tema, sobre a garantia da medida protetiva com base unicamente no risco à integridade psicológica, porque às vezes ele não bate,
mas ele ameaça, ou então priva ela de sair, enfim, pratica diversas condutas de violência psicológica, né, realmente, que podem causar dano, que causam muito dano emocional. E essas condutas, elas são suficientes, sim, para a garantia da medida protetiva de urgência. Hoje, depois de ser pacificado o entendimento jurisprudencial, já está mais tranquilo de conseguir a medida protetiva só com base no risco à integridade psicológica, até depois do artigo 40A. Mas antes não era tanto. Antes exigia-se provas mais robustas. Hoje em dia já é mais tranquilo. Mas depois, se você quiser, eu posso passar para o pessoal da organização o link do material, se você quiser dar uma olhada. Sim, por favor. Acho que tem o Vinícius também com a mão erguida, né? Sou eu, sim. Vocês me ouvem bem? Sim. Muito bem. Parabéns, doutora, pela palestra. Uma palestra de suma importância. É um tema que eu gosto bastante, aprecio bastante. Parabéns aos organizadores, Joana, Vitória, todos pelo congresso. Ele está sendo muito bom e muito produtivo até o momento. Doutora, eu queria fazer duas perguntas para a senhora. Apesar da evolução legal e constitucional, infelizmente, o Estado brasileiro ele acaba, e até a sociedade, continua até aceitando a violência de gênero contra vítimas do sexo feminino, tanto na apuração quanto na judicialização contra a mesma, correto? Recentemente, eu estava na Defensoria Pública e eu presenciei uma situação onde uma moça, ó, visivelmente, ela estava com aspectos de violência no corpo dela e ela queria pedir uma medida protetiva. E ela sentada do meu lado, eu percebi um certo descaso dos servidores ali presentes. Não sei se foi só uma percepção subjetiva minha, mas eu percebi que ela estava desnorteada, desorientada, querendo pedir uma medida protetiva e não e tinha que esperar uma desburocratização daquele ambiente a fim de que ela conseguisse a medida o quanto antes. E era visível que ela estava com marcas de violência no corpo dela, tanto pelas suas vestimentas quanto pelo seu aspecto físico. Você percebia que ela havia sofrido alguma forma de violência. Eu queria saber a sua opinião. A primeira pergunta que eu queria fazer diante disso era quais técnicas processuais diferenciais em situações como essa podem garantir a efetividade do direito para vítimas do gênero, a fim de que ocorra uma celeridade maior nessa desburocratização judicial. Eu queria fazer uma outra pergunta, que ela é mais de cunho de direito material. Eu posso comparar uma medida protetiva com uma tutela antecipada, tratando em processual, dentro de um tema processual? Obrigado, doutora. Obrigada pela pergunta. Vinícius, né? Isso Obrigada, mesmo. Vinícius, pela pergunta. Realmente, essa questão do atendimento é como se fosse um calo no serviço, né? Eu tenho muita atuação com a rede de proteção, porque aqui o Ministério Público ele tenta agir de forma integrada com os demais serviços da rede de proteção de defesa da mulher, justamente porque a gente sabe que essa mulher ela não vai depender só do sistema de justiça, ela vai depender da Defensoria Pública, ela vai depender de outros serviços de proteção. E é muito triste quando a gente sabe que essa mulher ela tem a porta fechada na cara dela e ela não consegue acessar algum sistema, porque ela chega já desacreditada, ou então ela chega para a gente já reclamando do outro serviço, né? É muito triste. E, assim, com relação à desburocratização, eu entendo que tem que ser uma medida institucional, porque os servidores que atuam na ponta, provavelmente eles nunca ouviram falar do que é protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, eles não sabem o que é atendimento humanizado, o que é revitimização, o que não sabe. Aqui, o que a gente faz? A gente chama a gestão para conversar, elabora um protocolo de atuação e sai conversando com os atores da rede, né? E se isso não funcionar, a gente vai vendo o que a gente vai adequando. O Tribunal de Justiça daqui, recentemente mesmo, semana passada, soltou uma portaria falando sobre a questão do deferimento de medidas protetivas de urgência de plano, assim, sem baixar em diligência para nada, porque antes o que acontecia? Vinha um pedido de medida protetiva, aí não entendia-se muito bem se era medida protetiva, ficava em dúvida com relação
natureza jurídica ali, aí ficava pulando de um juiz para o outro, sem deferimento de medida. Agora não, tem que deferir, defere e depois discute competência, depois discute natureza jurídica. Já com medida de celeridade e garantir efetividade, né? Então, assim, eu entendo que realmente precisa de capacitação da equipe técnica, capacitação do pessoal que faz parte no caso da Defensoria Pública, né? Da Defensoria Pública. A gente estava com muita dificuldade com as delegacias de polícia, que tem um efetivo policial masculino muito grande, que as vítimas diziam que se sentiam muito constrangidas quando iam à delegacia de polícia, porque elas ouviam muito, você de novo aqui, coisas nesse sentido, assim, que se sentiam realmente muito constrangidas. E aí a gente chamou as delegadas titulares das delegacias especializadas para uma conversa, né? E nessa conversa a gente pontuou o que poderia ser melhorado, e após essa conversa, a gente não recebeu mais reclamações, porque elas tomaram, obviamente, sem entrar na esfera de autonomia de nenhuma autoridade, mas foi mais algo no sentido de vamos alinhar a nossa atuação, porque aqui ninguém é inimigo de ninguém, o que a gente quer é atuar em favor das vítimas e contra a violência. Então, não é entrar, vou dizer o que a delegacia tem que fazer ou o que a defensoria tem que fazer, não. Atuar em conjunto. Inclusive, até a Defensoria Pública, que atua em favor dos acusados, né, a gente tem uma parceria muito forte com o defensor titular. Ele atua totalmente com perspectiva de gênero, é um defensor muito parceiro do Ministério Público, e a gente tem essa parceria tácita, justamente no sentido de defender o direito das mulheres. Então, a minha sugestão, né, você poderia tentar conversar com a pessoa responsável, que possa procurar chamar alguém de fora para trazer essa ideia, trazer capacitação sobre perspectiva de gênero, sobre atendimento humanizado, sobre formulário de avaliação de risco, que é uma ferramenta extremamente importante, né, para entender qual é a situação de risco daquela mulher. E, assim, infelizmente, vão ter momentos que a gente não vai conseguir fazer tudo, e dói muito quando a gente não consegue fazer tudo, mas alguma coisa a gente consegue fazer. Já com relação à segunda pergunta, eu não anotei, você poderia só repetir, por favor? Não, excelente, perfeito. Obrigado. Eu só queria saber, já ajudou bastante. E a última pergunta era se eu posso equiparar essa medida protetiva com uma tutela antecipada dentro de um âmbito processual, propriamente dito. Pronto. Na realidade, não seria exatamente nesse sentido, porque uma tutela antecipada no processo civil, você está querendo antecipar realmente a resolução do mérito. Já na tutela, a medida protetiva de urgência, ela funciona muito mais como uma tutela inibitória. Ela já vai, a decisão dela é como se ela fosse terminar, não é exatamente terminativa, porque ela não tem prazo determinado, ela não vai funcionar como uma sentença criminal ou como uma sentença civil, mas ela vai ser uma tutela inibitória, como uma cautelar criminal do 313, porém cível. Então, ela vai ter natureza cautelar inibitória e não cautelar antecipatória de mérito. Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Muito obrigado. Nada. Acho que tem uma pergunta no chat. Temos uma no chat, sim. É do Juliano Farias de Lima. Vou fazer a leitura, tá, prof? De fato, a autonomia da vítima é importante, mas o direito à vida não é mais importante do que a autonomia da vítima. Pergunto isso porque, em um caso recente aqui na Paraíba, a vítima pediu a soltura do agressor, alegando que ele não oferecia mais perigo. Ele foi solto e, no mesmo dia, salvo engano, ele se dirigiu à casa da vítima e assassinou a tiros e ainda atingiu a filha de 1 ano de idade, que se encontra em estado grave. Então, é muito complexa essa questão de autonomia da vítima. Grato, bom dia. Realmente é como se fosse o nosso calcanhar de Aquiles, a gestão do risco. Quem é responsável por fazer a gestão do risco da vítima é o Ministério Público, a gente que vai fazer a gestão de cada vítima. Aqui a gente tem um prontuário de cada mulher que tem um caso mais grave, e a gente sabe exatamente o histórico de cada uma delas, de todos os fatos que aconteceram com elas, porque a gente liga para elas semanalmente, semanalmente, quinzenalmente, a depender do caso concreto. A gente estabeleceu um protocolo, que a gente chama de protocolo Girassol, e a gente coloca nesse protocolo todas as mulheres que têm medidas protetivas descumpridas. Então, teve medida protetiva descumprida, a gente coloca nesse protocolo, e a partir desse protocolo a gente faz a gestão do risco dessa mulher. A gente teve um caso muito emblemático aqui, vou chamar ela de Maria. Maria, ela
veio para o encontro do protocolo Girassol, dizendo que o Ministério Público não fazia nada por ela, porque a gente não fazia nada para prender ele, porque ele descumpria muito a medida protetiva, e ela chegou aqui com 20 boletins de ocorrência, dizendo que a gente não fazia nada por ela. A gente fez uma reunião com o pessoal da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, montou um plano individual de acompanhamento para ela ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, e Maria saiu do Ministério Público com a vida dela encaminhada. Quando foi um mês depois, Maria voltou e disse, olha, eu quero retirar tudo. Obviamente, posteriormente, ele descumpriu novamente e foi preso. Aí, um mês depois, Maria voltou e disse, olha, eu quero retirar tudo porque eu amo ele, eu quero voltar com ele e ele é o amor da minha vida. Só que o caso de Maria, a gente já tinha toda a gestão do risco dela. Então, a gente já sabia quem era exatamente João. A gente já sabia que João era uma pessoa com demanda de saúde mental, a gente já sabia que João era uma pessoa extremamente perigosa, a gente já sabia que Maria já tinha sofrido diversas vezes violência doméstica. Então, nesse caso especificamente, mesmo que Maria quisesse retirar a medida protetiva de urgência, o Ministério Público não se manifestou favorável. Mas, obviamente, a gente teve que certificar no processo que a vontade da vítima era essa, mas a gente era contrária à revogação da prisão preventiva, pelo risco que ele representava a ela, né? E ele continuou preso por um tempo, mas depois saiu porque o advogado impetrou um habeas corpus. Mas essa questão da autonomia da vontade da vítima, ela tem que ser avaliada de acordo com a gestão do risco de cada mulher. Não se pode fazer isso de forma, porque ela quer, porque é a vontade dela, mas tem que ser avaliado gerindo risco, justamente, por isso que eu falei a questão do formulário de avaliação de risco. Eu não sei se vocês já tiveram contato com o FONAR, né, que a gente chama, ele é um formulário de, acho, umas 5 páginas, ele tem algumas perguntas, e ele vai perguntar, né, você já foi agredida, você já foi ameaçada com faca, arma de fogo, e a partir dele e de outras medidas, a gente vai ver qual é o real risco que essa mulher qual é a situação dela, se ele for solto, o que é que ele vai fazer contra ela, né, o que ele já fez contra ela, quantos processos ele tem. Não dá pra gente simplesmente lavar minhas mãos, vou soltar porque ela quer. Não dá, né, realmente. A gente tenta fazer o melhor para ela, porque às vezes o melhor para ela é estar com ele naquele momento, mas em casos como esse, realmente com a fatalidade que você comentou, que aconteceu, nesses casos não tem como, realmente. Nesse caso que eu comentei, a gente manifestou favoravelmente a manutenção da prisão dele. Muito obrigada, prof. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que aqui no chat a gente não tem mais nenhuma, né? Bom, então, agradeço novamente a palestrante. Acho que a gente teve um momento de muito aprendizado com a senhora, muito importante. E é sempre importante debater temas como esse, né? Porque, inclusive, como eu falei nas outras palestras também, a gente tem ideias de pesquisas que a gente pode fazer. Aqui, todo mundo é bem habituado ao meio acadêmico, né? Participando de um evento acadêmico. É para pesquisar. Isso aí, é muitas ideias que a gente tem, uns insights legais para pesquisa. E a gente agradece muito, a gente espera poder nos encontrar novamente, né? Com a senhora, porque foi um momento muito, muito importante para nós, de muito aprendizado. Então, pessoal, agradecemos novamente a presença de todos, e lembrando que hoje à noite temos 2 GTs, né, o GT3 e o GT4, e todos os participantes inscritos podem assistir os GTs e participar dos debates, por mais que não apresentem trabalhos. Então, fica todo mundo convidado, nos vemos à noite, e muito obrigada pela presença. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Thank you.